Tech, que aborda temas que normalmente não são tratados nos cursos de engenharia, porém são temas importantíssimos para toda a vida do engenheiro de campo. Mas hoje, o Engenharia Carga Rápida Tech irá abordar o tema fluidos térmicos, que foi solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Marcos Everton. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é o engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. Vamos, data! O Carga Rápida vai começar. Ó, pega o dedo e se inscreve agora. Pronto. Eu vou clicar 2 vezes. Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é fluidos térmicos e foi solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Marcos Everton. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. Conceito de fluido térmico. Fluido térmico é um condutor de energia térmica. Como assim? Perceba, se nós tivermos um meio com maior energia cinética entre moléculas, ou seja, tem uma massa e essa massa tem as moléculas dela estão com uma vibração muito elevada. Qual é o instrumento que medimos esta vibração molecular, essa energia cinética molecular? É o termômetro. O termômetro nos auxilia a medir a energia cinética média por molécula de qualquer massa, de qualquer matéria. Então temos essa massa com grande energia cinética média. Do outro lado, nós temos uma outra massa com uma menor energia cinética média por molécula. Como sabemos, também utilizamos o instrumento chamado termômetro, que nos auxilia à medição da energia cinética média molecular. E nós queremos então fazer a transição, essa condução da energia térmica de um lado para o outro. Ou queremos aquecer, ou queremos resfriar. Não importa. A engenharia, do projeto de engenharia que estamos executando, que decide. Para tanto, então, utilizaremos um meio para a comunicação entre essas duas massas. Veja o nosso exemplo. O nosso personagem do nosso exemplo, vamos chamá-lo de Timothy. Timothy estudou muito, porque era época de provas e Timothy estudou muito e está com a cabeça quente.
cabeça dele está fritando de tanto que ele estudou. E ele quer então abaixar, ele quer reduzir a energia cinética molecular de seu cérebro. Para tanto, ele sabe que lá fora, ele tem de um lado a energia cinética, nós temos nessa condição uma energia cinética média por molécula na cabeça de Thibot muito elevada. E do outro lado, então, nós temos, do lado de fora da janela, nós temos uma menor energia cinética média por molécula. Nós medimos a temperatura do lado de fora da casa de Thibot e está uma temperatura menor. Para tanto, então, nós vamos utilizar um fluido térmico chamado de ar. É um fluido gasoso que consegue. E vamos então agora conduzir essa energia térmica. Quem irá conduzir essa energia térmica? É um equipamento, é uma bomba axial. Axial porque o gás então temos um eixo em rotação e o gás vai passar então paralelamente ao eixo que está rotacionando. Por isso que é axial, é uma bomba axial, também chamada de ventilador. E vamos utilizar então bombear a energia cinética média molecular, que do lado de fora da janela, que está com uma temperatura menor, para o lado maior, que é a cabeça de Thibot. Deste modo, qual seria o fluido térmico utilizado? O ar. O meio gasoso, uma mistura de gás. Afinal de contas, o que tem no ar? No ar temos nitrogênio, oxigênio e argônio. No ar, NO, ar, temos nitrogênio, oxigênio e argônio. É uma mistura. Isto é fluido térmico. Ele conduziu a energia térmica do lado externo da janela para a cabeça de Thibot. Agora, perceba que temos alguns conceitos fortes quando falamos de fluido térmico. Temos que tomar cuidado. O que é calor? Calor é energia em trânsito. Por exemplo, vou perguntar agora. Thibot estava com calor? Não! Thibot não tinha calor, porque calor é energia em trânsito. O que Thibot tinha era uma elevada energia cinética média por molécula em sua cabeça. As moléculas da cabeça de Thibot estavam vibrando. Então, Thibot não tinha calor. Ninguém tem calor. Thibot tinha uma elevada energia cinética média por molécula que pode ser medida por um termômetro que marcaria uma alta temperatura. É isso que Thibot tinha. Nada mais. Porque temperatura é uma grandeza física que mede a agitação molecular. Então, de agora em diante, quando alguém te perguntar, você está com calor? Você diz não, porque calor é energia em trânsito. Muito cuidado com isso. Fluidos térmicos. Fluidos térmicos têm a função de transferência de energia térmica de um ponto A a um ponto B. Na engenharia, a aplicação de fluidos térmicos ocorre em sistemas térmicos industriais, tanto para a conversão em sistemas de aquecimento, como para a conversão em sistemas de arrefecimento, resfriamento. Vamos falar de exemplos de sistemas de aquecimento. Um dos exemplos interessantíssimos são em usinas térmicas. Onde temos usinas térmicas no mundo? Por exemplo, em Las Vegas. Em Las Vegas existe uma usina térmica que absorve a energia do Sol e converte essa energia do Sol em energia elétrica, gerando 400 megawatts em Las Vegas. Como é feito isso? Usinas térmicas possuem diversos espelhos. Então, a luz solar bate no espelho e reflete para um ponto. Como são diversos espelhos, todos esses espelhos estão focalizados em um único ponto. Neste ponto existe uma tubulação. Passa uma tubulação e dentro desse tubo passa um fluido térmico. Como esse tubo recebe a luz solar, ele irá aquecer. Então o fluido que passa dentro desse tubo
é um fluido aquecido, que irá levar então esse aquecimento do ponto A, que é o ponto que recebeu a energia solar, até o ponto B, que pode ser usado para aquecer uma residência ou até mesmo para a conversão de energia elétrica, que é o caso de Las Vegas. Outro exemplo de aplicação de sistemas de aquecimento com fluidos térmicos ocorre na produção de ração para animais. Por exemplo, ração para cães. Em uma fábrica de ração para cães, existe a entrada da matéria-prima e essa matéria-prima entra em um processo de moagem. Ocorre a moagem, posteriormente já passa para a etapa da dosagem e da mistura. Terminada a etapa da dosagem e da mistura dessa matéria-prima que foi moída, ela é levada a um equipamento chamado extrusora. Essa extrusora, então, acaba empurrando o material contra furos que saem com a forma do granulado da ração desejada. Na saída da extrusora, ocorre o ensaque da ração do animal. Agora veja, nesse processo de extrusão na extrusora, é necessário, para a extrusão de ração de animal, é necessária a entrada de vapor. Este vapor vem de uma caldeira. O ideal é que seja inclusive uma caldeira flamotubular. Por quê? A caldeira flamotubular, dentro dela, existe uma chama. Esta chama, esse fogo, produzido por um gás de queima, a saída da chama do gás de queima é muito quente. Ele passa do lado externo de um tubo. Dentro desse tubo existe água. Então a água dentro do tubo tem um contato indireto com o gás da chama que está sendo queimada dentro da caldeira. Esse aquecimento da água faz com que a água vaporize. E a água vaporizada entrando na extrusora facilita a extrusão do pellet. Percebemos aqui, então, que o aquecimento da água para a transformação em vapor, a água que foi transformada em vapor não se misturou com o gás. Desta maneira, a transferência de energia térmica ocorreu de um modo de contato indireto. Agora vamos tratar dos sistemas de arrefecimento, resfriamento, utilizando fluidos térmicos. Trocadores de calor na indústria funcionam do seguinte modo: é um tubo grande, dentro desse tubo existem diversos tubinhos. Veja, então o trocador tem um casco e dentro desse casco existem diversos tubinhos. Usualmente, dentro desse casco passa óleo e dentro dos tubinhos passa água. Por quê? Para que a água, que tem uma temperatura menor e passa dentro dos tubinhos, tenha um contato indireto com o óleo, refrigerando, abaixando a temperatura desse óleo. Então, os trocadores de calor ajudam a refrigerar o óleo, por exemplo, em uma máquina injetora de plásticos. Veja o trocador nessa máquina injetora de plásticos. Sim, máquinas injetoras de plásticos possuem peças plásticas. A calota do seu automóvel é uma peça plástica que foi produzida em uma máquina injetora, que para se movimentar utiliza óleo, este óleo aquece, entra no trocador de calor, dentro do trocador de calor passam tubinhos de água que refrigeram o óleo. Então, a água é um fluido térmico que refrigera o óleo. Outro exemplo é no transformador que existe no poste da sua rua. Vamos olhar de perto o transformador que existe no poste. O transformador que existe no poste, ele rebaixa uma entrada de energia elétrica no fio superior do poste, passa 13.000 volts,
porém a sua casa é alimentada com fases de 220 volts. Então é necessário rebaixar a tensão de 13.000 volts, corrente alternada, para 220 volts, corrente alternada. E é o transformador que faz isso. Mas nessa transformação, ocorre o aquecimento do transformador. E como refrigerar? Vamos olhar de perto o transformador. Dentro do transformador existe óleo. Este óleo, ele inunda as bobinas do transformador. Dentro desse transformador existem duas bobinas, a bobina do primário e do secundário. Ocorre o aquecimento dessas bobinas. Essas bobinas imersas em óleo. O óleo que estiver mais quente fica na parte superior do transformador e o óleo mais frio na parte de baixo. Uma questão de diferença de densidades. Porém, na carcaça, se olhar de perto a carcaça do transformador, existem tubos, como se fossem alças. Então, este óleo que está do lado externo também inunda o óleo do tubo. Porém, esse óleo do tubo tem contato com o ar. Esse contato com o ar acaba abaixando a temperatura do óleo. O óleo desce, porque ele ficou mais frio, a densidade dele diminui, e ele entra por baixo e fica recirculando dentro do transformador. Este óleo é um fluido térmico que refrigera as bobinas do transformador. Um terceiro exemplo é no nosso automóvel. Veja o nosso automóvel de perto. O motor, para funcionar, tem um motor de combustão, ele aquece e precisa ser refrigerado. O sistema que refrigera o motor, se nós olharmos de perto, é o radiador. No radiador, nós colocamos água. Esta água do radiador passa por dentro de pequenos furos na carcaça do motor de combustão do nosso carro. Então, um dos fluidos térmicos é a água que vai refrigerar a carcaça do motor de combustão do nosso automóvel. E quem refrigera a água? A água é o ar. Perceba que fora do radiador também existe uma ventoinha que impulsiona o ar contra o radiador, abaixando a temperatura da água que irá resfriar o óleo. Então, o ar externo refrigera o radiador. O radiador tem água que irá refrigerar a carcaça do motor. Então temos dois fluidos térmicos aqui no nosso automóvel, o ar e a água. Abordando as características necessárias dos fluidos térmicos, cuja função é a transferência de uma energia térmica de um ponto A um ponto B, na condição de calor, pois calor é energia em trânsito, temos que estabelecer as propriedades físico-químicas da matéria, pois desta maneira compreenderemos quais são as características importantes para os fluidos térmicos. Entre elas, por exemplo, a estabilidade térmica é uma propriedade interessante. Por exemplo, quando tratamos de um óleo, afinal, um óleo é uma cadeia molecular que pode se degradar através da temperatura. O óleo possui hidrocarbonetos, carbono ligado a hidrogênio, que vão se ligando através de ligações covalentes, que são sensíveis à temperatura. Temperaturas elevadas quebram as ligações químicas covalentes. E daí então ocorre a oxidação do óleo. Lembrando, oxidação é reação com oxigênio, no caso a combustão, que gera pequenos particulados de carbono no fluido térmico. Afinal, a queima de um hidrocarboneto gera carvão, um átomo de carbono, o C. E o óleo começa a escurecer e perder a sua estabilidade térmica, as propriedades necessárias para transmitir o calor. Outra propriedade física-química interessante é a condutibilidade térmica alta. Ou seja, se vamos levar uma energia térmica de um ponto A um ponto B, queremos que a condutibilidade seja muito boa e rápida.
aquecendo um ponto, queremos, elevando a energia cinética média por molécula de um ponto, queremos transmitir essa energia para o outro ponto através de um fluido térmico. Então, que seja rápida essa transferência e fácil. Isso é condutibilidade térmica. Outra propriedade físico-química é a temperatura de solidificação. Afinal, não queremos um fluido que se congele dentro da tubulação. Os fluidos usualmente passam por dentro de um tubo, não é mesmo? E ele não pode, então, congelar dentro dessa tubulação, pois não teríamos a transmissão térmica, a transferência dessa energia térmica. Aqui um assunto importantíssimo, que é o pH neutro. O que é uma corrosão galvânica? Vamos lembrar da tiazinha na escola, que falava do processo eletrolítico entre os metais, onde tínhamos um líquido dentro de uma cuba e punhamos um metal A e um metal B diferentes. Se esse líquido tivesse um pH baixo, fosse um líquido ácido, nós conseguiríamos então que os elétrons migrassem de um metal para o outro, não é mesmo? O efeito pilha. Mas nessa migração, nós aprendemos na escolinha da tia que uma das placas ficava corroída e a outra agregava metal sobre aquela camada, não é mesmo? Isso é uma corrosão. Agora vejam um equipamento. Equipamentos têm diferentes metais. Por vezes em uma chapa, agregamos um parafuso. Quando colocamos o parafuso nessa chapa, o parafuso é de um metal, a chapa é do outro, e molhamos aquele parafuso. Molhamos com algum líquido qualquer, pode até ser com água. Isso gera um efeito galvânico, uma corrosão eletrolítica. Outro exemplo é quando soldamos. Temos uma chapa A, uma chapa B, encostamos metais diferentes, duas chapas, e ainda usamos uma solda, que é um terceiro metal. E esse metal fica exposto a algum líquido, espirrou, líquido, até mesmo a umidade do ar que condensa sobre esta chapa. E pode gerar um efeito galvânico, um efeito parecido com o da pilha. Com um metal se oxida e o outro aumenta o seu volume. Então devemos tomar muito cuidado na engenharia quando temos diferentes contatos com metais. Agora já dá para pensar por que o escapamento do seu automóvel enferruja tão rápido, oxida tão rápido. Afinal, usualmente os escapamentos são de um metal com solda e além disso tem um tubo acoplado àquele escapamento de um outro metal e passa sempre água nele. E ocorre então a corrosão galvânica no escapamento do seu automóvel. Agora veja, viscosidade baixa. Se queremos que um fluido com alta energia cinética média por molécula, quando nós vamos transferir essa energia para um ponto B, de um ponto A a um ponto B, é bom que essa fluência seja rápida. E para tanto, o líquido que vai transportar, o fluido térmico que vai transportar, não pode ser viscoso, senão ele vai fluindo devagar e a transferência térmica é muito lenta. Então, viscosidade baixa, um líquido que flui muito rápido. Outra propriedade físico-química é a toxicidade. Afinal, todos os equipamentos que levam fluido térmico vai ter um manutentor. O que é o manutentor? É o homem da manutenção que vai fazer o reparo do equipamento. Ele vai soltar dutos, ele vai abrir o equipamento para limpeza e vai ter contato de algum modo com aquele fluido térmico. Pode até espirrar na roupa dele, cair na mão dele. E para tanto não queremos que esse operador tenha algum problema de pele ou alergia de pele graças ao fluido térmico inadequado. Então, quanto menor a toxicidade desse fluido térmico, melhor. Antigamente, já ouvimos falar que transformadores industriais de 500 kVA, elevadíssimos, das indústrias, utilizavam um fluido térmico de refrigeração dos transformadores chamado Ascarel. Pesquise sobre isso. Ascarel. E esse Ascarel, ele estimula o desenvolvimento de câncer.
Por isso que hoje no Brasil é proibida a venda do ascarel. O ascarel, então, tinha uma toxicidade elevada, era um fluido térmico utilizado em transformadores, um óleo térmico utilizado em transformadores, e gerava problemas à saúde do manutentor, que executava o reparo do transformador. Existem diversos tipos de fluidos térmicos e cada tipo de fluido térmico possui a sua característica inerente a ele. Por exemplo, o óleo térmico. O óleo térmico tem temperaturas de trabalho entre menos 90 graus Celsius e 400 graus Celsius. Este grande range de temperaturas possíveis de trabalho gera uma enorme vantagem para ser utilizado o óleo térmico como aplicação em equipamentos que necessitam essa troca térmica. Dentre as características dos óleos térmicos, nós temos a condição de corrosão, que é a reação com o oxigênio, que faz a reação do ferro com o oxigênio. Ou seja, o óleo térmico não propaga a corrosão. Por vezes, o óleo térmico é conduzido por tubulação de aço. E no aço existe a presença do ferro, que pode se oxidar. Portanto, quando utilizamos óleos térmicos, a oxidação interna do tubo é quase que não presente. Outra característica do óleo térmico é a baixa pressão de vapor. O que é pressão de vapor? Quando aquecemos qualquer líquido, nesse líquido existem moléculas que começam a se agitar. Pressão de vapor é quando uma molécula acaba rompendo a superfície desse líquido e passa para o estado de vapor. Ou seja, ela estava presente e agitada dentro do líquido. Aquecendo, uma molécula escapa para a condição de vapor. Quando a pressão de vapor é muito baixa, muitas moléculas escapam e elas acabam aderindo superfícies, por exemplo, superfície de um tanque, de um reservatório, e oxidando a tampa ou prejudicando a tampa, atacando as vedações. Portanto, óleo térmico possui baixa pressão de vapor e essa condição é excelente, pois não teremos muitas moléculas escapando da condição líquida do óleo térmico. O óleo térmico possui algumas desvantagens. Entre elas, é a condição dele ser inflamável. Portanto, não serve para qualquer tipo de equipamento. Devemos ter cuidado em qual tipo de equipamento, quando estamos projetando equipamentos, qual tipo de óleo térmico iremos escolher e qual o aditivo que devemos agregar ao óleo térmico, para que ele não se inflame facilmente. Óleos térmicos possuem variação de viscosidade. Variação de viscosidade com a temperatura. Ou seja, quando o óleo térmico está em uma condição fria, ele possui uma viscosidade mais elevada, porém quando se aquece, ele flui mais fácil. E esta condição altera a velocidade de transmissão da temperatura, de transmissão do calor. Calor é energia em trânsito. Então, nessa condição de transmissão deste calor. Nesta condição, quando estamos escolhendo um óleo térmico, vamos procurar óleos térmicos que possuem aditivos multiviscosos, ou seja, para ter pouca variação de viscosidade com a temperatura. Agora vamos a outro tipo de fluido térmico. Vamos falar da água. Grande vantagem da água, ela não é tóxica. Outra característica que agora é ruim, é péssima, a água exige tratamento químico. Como assim? Presente na água existem íons de cálcio e até mesmo o carbonato de cálcio, ou seja, o cálcio na forma de carbonato. Então, este carbonato de cálcio presente na água, ele acaba grudando nas paredes
de todo o sistema térmico, tubulação e até mesmo paredes, se for uma torre de resfriamento, e acaba entupindo, por exemplo, partes importantes do sistema térmico. Para impedir isso, é necessário que a manutenção tenha uma periodicidade de análise da água para tentar abaixar a dureza da água. Chamamos de dureza da água. A água pode ser dura. Existe a água dura e a água mole. É engraçado, mas existe isso. A água dura é a água que possui muito cálcio dissolvido nela, sobretudo na forma de carbonatos de cálcio. A água mole, ela possui menos cálcio dissolvido nela. A água que não possui nenhum cálcio dissolvido é a água destilada. Porém, não podemos utilizar água destilada industrialmente por ser oneroso. Então, o que fazemos? Utilizamos a água e controlamos a dureza desta água. Então, exige tratamento químico. Uma outra característica, quando utilizamos água como fluido térmico, é que quando queremos transmitir que este fluido térmico trabalha a uma temperatura mais elevada, precisamos pressurizar a água. Vamos dar um exemplo que conhecemos no nosso automóvel. Um fluido térmico utilizado para refrigerar o motor é o ar, que refrigera o radiador, e a água também é um outro fluido térmico presente dentro do radiador. Veja, o motor acaba aquecendo acima de 100 graus. E 100 graus é a temperatura de vaporização da água. Então a água não serviria para ser utilizada como fluido térmico de um motor de combustão do nosso automóvel. E o que é feito? A água do radiador é pressurizada. Como pressurizada? É a bomba? Não só a bomba de água pressuriza. A própria temperatura acaba levando a pressão também. Mas a tampa do radiador, tire a tampa do radiador do seu automóvel e você irá verificar que lá existe uma mola. Aquela mola, ela tem uma tensão ajustada sobre o bocal do radiador que garante a pressão necessária para a água para subirmos a temperatura de vaporização da água. Então pressurizamos a água do radiador e agora a água do radiador não vaporiza mais a 100 graus Celsius. Vaporiza a mais de 100 graus Celsius. Então, a água do radiador do nosso automóvel trabalha a temperaturas mais altas do que estaria trabalhando a água em uma temperatura ambiente. Esta é a característica de utilizarmos fluidos térmicos, como a água, que exige pressão de temperaturas altas. Vamos ver outro fluido térmico, o vapor, que é água a elevada temperatura. O vapor, pela própria condição de ser gerado um vapor, aquecemos o vapor em ambiente fechado, em ambiente enclausurado, não requer bomba. A própria pressão do vapor já gera a condução desse fluido ao longo da tubulação. Outra característica é, novamente, exigir o tratamento químico. Também é necessário verificar a dureza da água que iremos transformar em vapor. Pois, se tivermos uma dureza elevada, se utilizarmos um vapor de água dura, de certo, esta vaporização irá arrastar, as gotículas de água irão arrastar carbonato de cálcio para as paredes do tubo e para as superfícies do reservatório, por exemplo, da caldeira que aquece e vaporiza essa água. Então, vapor exige tratamento térmico e manutenção preditiva e preventiva sobre esta água. Muito periódica e muito verificada. Existem normas para isso. Outra condição de utilizarmos fluido térmico na condição de vapor, falamos do tratamento químico, exige exames da caldeira. Quem gera vapor? A caldeira gera vapor. Se a água tiver problema, precisamos não só tratar a água, como inspecionar a caldeira. Também a equipe de manutenção, o homem da manutenção, chamado manutentor, deve
controlar, ter uma periodicidade de controle para que a caldeira não exploda. Sim, a caldeira pode explodir. Afinal, se o carbonato de cálcio, a água dura, entope a tubulação, a pressão pode subir a condições incontroláveis e explodir a caldeira, pois as próprias válvulas que aliviam a pressão da caldeira, que deveriam garantir a segurança, ficam emperradas pela água dura presente na caldeira. Vamos a outro fluido térmico, o ar. Falamos do radiador do nosso automóvel, que tem o radiador é resfriado por um fluido térmico chamado ar. O que é que existe no ar? No ar existe nitrogênio, oxigênio e argônio. Nós respiramos o ar também, então ele não é tóxico. Grande vantagem a utilização do ar. Porém, vamos ver em detalhe o coeficiente de transferência de calor do ar. Perceba, o ar ele é 10 vezes menor na transmissão de calor do que o óleo. E chega a ser 1000 vezes menor do que o vapor. Ou seja, o ar não é um fluido térmico utilizado, barato, está no ambiente, porém, ele não é adequado para a transmissão de calor. Ele não é adequado. Utilizamos o ar, porém, temos ressalvas. Qualquer outro fluido é melhor do que o ar para ser utilizado como fluido térmico. Os diferentes fluidos térmicos possuem suas diferentes aplicações e diferentes circuitos. Por exemplo, óleos térmicos, que possuem um range de temperatura entre menos 90 graus Celsius e 400 graus Celsius, podem ser utilizados, aplicados em caldeiras verticais, caldeiras flamotubulares verticais, com aquecimento ação de gases ou madeira ou óleo diesel, tanto gases como madeira como óleo diesel. Sua aplicação, por exemplo, pode ocorrer no setor alimentício, onde é necessário um fluido térmico para aquecer a produção de alimentos. Outra aplicação de óleos térmicos ocorre no aquecimento de água residencial, onde o circuito de aquecimento de água industrial, quando não é por células que absorvem luz, sistema eletrônico, quando não é por sistema eletrônico, o sistema de aquecimento possui uma placa metálica sobre o telhado da residência. Abaixo dessa placa metálica existe uma serpentina, um tubo em serpentina, encostado à placa metálica, que se aquece com os raios solares. Deste modo, o tubo se aquece e dentro do tubo passa o fluido térmico que irá transferir essa temperatura, este calor, energia em trânsito, este calor até um trocador de calor, óleo térmico, água, onde a tubulação do óleo térmico passa com o óleo térmico dentro do tubo e por fora a água, que é aquecida pelo então todo esse circuito que irá alimentar a residência, a água da residência. Outra aplicação também de óleo térmico, outro grande exemplo que vemos nas nossas ruas é nos postes, os transformadores do poste. No transformador do poste, o fio mais elevado possui uma tensão de 13.000 volts. Porém, para a residência precisamos tensões menores. O transformador rebaixa de 13.000 volts até 220 volts. Sim, se a sua casa possui 110 volts, é porque possui um fio chamado neutro, para conseguir então atingir os 110 volts corrente alternada. Dentro do transformador, então, existem duas bobinas, uma do primário e outra do secundário, para fazer essa transformação de 13.000 para 220 volts. Como esse sistema de transferência, de redução de energia elétrica, de tensão elétrica, não é 100% de rendimento, ocorre o aquecimento. Então, essas bobinas ficam imersas em óleo térmico, que irá, então,
absorver esta energia, este calor, essa perda térmica, esse aquecimento das bobinas, o óleo absorve essa energia térmica e o óleo mais aquecido fica no reservatório do transformador na parte superior. E o óleo mais frio fica, por densidade, diferença de densidade, fica na parte mais inferior. Na carcaça existe um tubo em forma de alça, que tem contato com o ar. Logo, o óleo quente resfria, desce por dentro do tubo, sai por baixo do transformador e fica recirculando o óleo, sem necessidade de bomba. Este óleo recircula e resfria as bobinas, que rebaixam então a tensão do transformador. Agora vamos então tratar de outro fluido térmico, a água. A água pode operar entre 15 graus e 90 graus. Por que 15 graus? Abaixo de 15 graus, a água já pode apresentar pontos de congelamento ou até mesmo pontos de redução de velocidade da água dentro do tubo. Então, o ideal é operar com água acima de 15 graus. E por que até 90? Pois acima de 90 graus também já teremos pontos de vapor na água e não teremos a água na forma líquida. Então, entre 15 graus e 90 graus, garantimos que a água está fluindo na forma líquida. Uma grande aplicação industrial é na produção de peças plásticas injetadas. Sim, peças plásticas produzidas em máquinas injetoras. Como peças temos a calota do seu automóvel injetada em uma máquina injetora de termoplásticos. Porém, o molde, dependendo do termoplástico que está sendo injetado no molde, este molde precisa ter ajustes de temperatura. O molde possui pequenos furos onde passa água, ou água para refrigeração, ou água para um pequeno aquecimento do molde, para que a peça injetada consiga ser uma peça aprovada pelo controle de qualidade da empresa. Para tanto, existem termorreguladores de água do sistema de água de moldes. Esse termorregulador tanto pode rebaixar a temperatura, ele pode resfriar, sim, ele é uma pequena geladeira de água, ou ele pode esquentar, sim, ele também possui uma pequena resistência para aquecer se necessário essa água. Então é um grande exemplo de água utilizada como fluido térmico para ajustar a temperatura ideal do molde que produz peças plásticas. Vamos a mais um exemplo, aquecedores de passagem. Nos aquecedores de passagem, dentro do aquecedor, existe uma resistência em cerâmica tubular, que aquece a água que passa, por isso chama-se aquecedor de passagem. Também, esse tipo de aquecedor também é utilizado, por exemplo, na produção de alimentos, na fabricação de alimentos. Um terceiro exemplo muito importante, muito aplicado em indústrias que produzem, por exemplo, a transformação de plásticos, tanto como tubo extrudado, como termoformagem, rotomoldagem e injeção de plásticos, é a torre de resfriamento. Como a torre de resfriamento opera? Se olharmos o desenho, a configuração de uma torre de resfriamento, nela a água vem por cima da torre, em cima tem um ventilador que fica sugando o ar que passa próximo à água que está caindo. A água vem por cima e cai até a base da torre de resfriamento. Na caída existem pequenas peneiras ou pequenas telas para espalhar a água na queda. Então essa água cai respingando e se espalhando para ter uma grande área de exposição ao ar que é sugado pela torre. Água exposta ao ar, parte da água evapora. Nesta evaporação existe a absorção da energia da água que evapora. Nesta condição, em função da umidade relativa do ar da região que está a torre,
A água que permanece, não a água que evapora, a água que permanece é resfriada. Aproximadamente se consegue com isso a rebaixar a temperatura da água em torno de 3 graus abaixo da temperatura ambiente. Esta água industrial, então, que irá alimentar máquinas que necessitam de uma água resfriada, em torno de 3 graus abaixo da temperatura ambiente, ela, por exemplo, pode alimentar um trocador de calor água-óleo, onde a água passa por dentro dos tubos de espirais dentro do trocador de calor. A água passa por dentro e o óleo passa por fora dessa tubulação e espiral, mas por dentro do casco do trocador. O óleo que envolve, mas ele passa por fora dessa tubulação que passa água, ou seja, uma troca indireta, pois a água não tem contato com o óleo. Este óleo ele é o óleo que movimenta a máquina, é o óleo que é bombeado para cilindros de movimentação, por exemplo, de uma máquina injetora de plásticos. E com isso conseguimos refrigerar todo o sistema óleo hidráulico através de um fluido térmico, água. Outro exemplo de circuito que envolve vapor é a caldeira. Existem diversos tipos de caldeira com diversos tipos de alimentação. Temos caldeiras que aquecem a água através de sólidos, por exemplo, a madeira, tanto a madeira em pedaços como a madeira granulada, a serragem. Ou também temos caldeiras com líquidos, por exemplo, que aquecem a água através de um líquido, por exemplo, a queima do óleo diesel. Ou poderemos ter caldeiras que utilizam aquecimento através de gases, por exemplo, o gás natural, o GLP, ou até mesmo outro tipo de gás que gere qualquer tipo de queima. Desta maneira, essa chama que está dentro da caldeira, ela está do lado de fora de uma serpentina, um tubo em forma de serpentina, e dentro desse tubo existe a água. Circula a água. Como a chama é uma chama de elevada temperatura, ela aquece a água a tal maneira que a água vaporiza dentro da tubulação. Esta água vaporizando dentro da tubulação, por exemplo, um grande exemplo, pode ser aplicada na produção de EPS, que é o poliestireno expandido. Um nome comercial para o EPS é o isopor. Isopor é um nome comercial de EPS. Todos nós conhecemos o EPS, pois em qualquer embalagem eletrônica nós temos isopor para garantir que a peça eletrônica não se quebre. Perceba no nosso desenho, nós vimos uma esfera pequena chamada de pérola, a menorzinha. No contato com o calor do vapor, ela se expande 10 vezes mais, 20 vezes mais. Ela se expande muito. Perceba a relação. Que aquela pequena bolinha, pequena esfera de isopor, que nós vimos compactada nas embalagens eletrônicas, que nós pegamos a placa de isopor e vemos compactadas. No sistema de produção, por exemplo, de placas de isopor, veja, essas esferas são levadas a um equipamento onde caem todas estas esferas pré-expandidas. Ou seja, as pérolas são pré-expandidas com vapor. O que é uma pré-expansão? A pérolazinha crua, ela recebe vapor, mas ela recebe durante um pequeno tempo. Então ela não expande total. Ela expande até a metade da sua condição de expansão 100%. Essa pérola pré-expandida é levada então a um reservatório, a um molde que irá captar essas esferas pré-expandidas. Esse molde se fecha e ocorre a expansão final dentro deste molde. Então sairá um bloco de isopor com as esferas expandidas.
uma vez que alimentamos este molde com esferas expandidas até a boca. Então ele estava com esferas expandidas até a boca. Fechamos o molde. Liberamos o gás da caldeira, o vapor de água da caldeira. Esse vapor, esse fluido térmico a 100 graus entrando dentro do molde, ele irá fazer a expansão final dessas esferas. Essas esferas vão expandir, encostar uma na outra e irão aderir uma na outra. Ficará colada como um bloco de isopor. Na saída, este bloco de isopor pode ser cortado em tiras, fazendo as placas de isopor que são vendidas. Agora vamos ver outro exemplo de fluido térmico, o ar. Como mencionamos, o ar não é um bom fluido térmico porque ele tem dificuldades na condução da energia térmica, na condução do calor. O ar, um dos exemplos do ar que falamos há pouco, é na torre de resfriamento, pois ele ajuda a resfriar a água, ajuda a resfriar e vaporizar a água, onde a água é resfriada pela temperatura ambiente do ar e ainda na condição de evaporação se rebaixa até menos 3 graus da temperatura ambiente. Também outro exemplo, falamos há pouco, é do radiador do nosso automóvel. Afinal, o motor do nosso automóvel é refrigerado com um fluido térmico chamado água que está dentro do radiador. Mas esta água do radiador, por sua vez, é refrigerada pela ventoinha que impulsiona. A ventoinha é uma bomba axial, onde o ar passa paralelo ao eixo da ventoinha. É uma bomba axial, a ventoinha do ventilador do nosso automóvel. Esta bomba axial do radiador, de bomba de ar axial do radiador, a ventoinha, então impulsiona o ar contra o radiador, resfriando o radiador à temperatura ambiente. Então o ar é um fluido térmico do radiador do nosso automóvel. Os diferentes fluidos térmicos possuem diferentes cuidados e inclusive preocupações com o modo de armazenamento. Por exemplo, óleos térmicos. É necessário uma especial atenção na utilização do óleo térmico e aplicar um pallet de contenção. Afinal de contas, os óleos térmicos são combustíveis, ou seja, são inflamáveis. Devemos tomar cuidado, inclusive porque o óleo térmico também é escorregadio caso goteje óleo térmico no chão. Uma pessoa descuidada, um operador que está passando próximo ao equipamento ou do estoque, poderá escorregar e se machucar. Logo, é muito importante a aplicação de pallets de contenção quando manuseamos tambores com óleos térmicos. Inclusive, devemos ter um reservatório de contenção contra gotejamento para o tambor de óleo térmico que está em utilização. Outro cuidado com óleos térmicos é a padronização do armazenamento. Afinal, todo óleo térmico é uma cadeia carbônica, é um hidrocarboneto ligado por ligações moleculares covalentes. Desta maneira, atômicas covalentes e moleculares por forças de Van der Waals, corrigindo. Desta maneira, a padronização do armazenamento deve-se atentar na padronização à data de chegada. Sim, devemos utilizar o sistema FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair, para garantir que não exista um tambor fora do prazo de validade. Afinal, o óleo térmico, então, degrada. Ele tem tempo de utilização. Ele é degradado. Recebimento. O recebimento também é muito importante, que a pessoa, o operador, o manutentor ou o homem do recebimento no nosso estoque deve ter um treinamento para receber o óleo térmico e fazer a inspeção do tambor. Entre as condições de inspeção é verificar a etiqueta que está colada no tambor do óleo térmico e exigir uma etiqueta colada do fornecedor. Afinal, temos que saber o tipo de óleo térmico,
a data de vencimento, as características do óleo térmico e até as condições de manuseio. Perceba, não podemos, por exemplo, receber tambores amassados, pois pode estar comprometido todo o revestimento interno do óleo térmico, pois o amassamento acaba desplacando partes internas do tambor. Também devemos nos atentar ao modo de manuseio. O interessante é termos um pallet hidráulico ou um pallet pneumático para movimentar esse tambor de óleo térmico, pois ele é pesado. Outra condição importante é o local de estocagem. Afinal, não podemos deixar o óleo térmico ao relento. Sim, não podemos deixar exposto ao sol e à chuva. Perceba, se o tambor está fechado, existe um volume lá dentro do óleo, do tambor, que é o óleo térmico, com volume definido. Se deixarmos ao sol, esse tambor o óleo irá dilatar, o óleo de dentro do tambor irá dilatar, aumentar o seu volume e o tambor estufa e expulsa o ar que está sobre o óleo. À noite, este óleo esfria e então o óleo ele contrai, succionando tudo que está preso à volta. Se tiver água acumulada sobre o tambor, água, por exemplo, de chuva acumulada sobre o tambor, essa água é succionada para dentro do óleo térmico, contaminando e comprometendo a condição de transferência, a operação real necessária deste óleo térmico. Então, o local de armazenagem de um óleo térmico deve ser com um teto fechado, com um telhado, para impedir a insolação do tambor, a impedir que o tambor tome chuva, podemos ter até oxidação externa do tambor, e por ser óleo, ele deve ter uma porta, o ideal seria uma porta de congrade, para impedir qualquer acúmulo de gases no local onde existem tambores com óleo térmico. E como estamos falando em óleo com possível contaminação do óleo térmico, é interessante que, junto ao recebimento do óleo térmico, quando se vai entregar o tambor para fazer algum trabalho com o óleo térmico, que também exista um equipamento de filtragem, um equipamento móvel de filtragem com filtros específicos necessários para a aplicação no sistema de troca de térmica que estamos trabalhando. Então não é qualquer filtro. Qual é a micragem necessária? É 10 microns nominal ou é 10 microns absoluto? 10 micra nominal ou 10 micra absoluto? A micragem necessária para que esse óleo térmico flua normalmente por dentro da tubulação sem contaminar o sistema. É isso que se pergunta. Agora vamos abordar sobre a água. A água como aplicação de fluido térmico também exige cuidados especiais de aplicação e de armazenamento. Perceba a condição de corrosão. Se nós relembrarmos que em 1836, John Frederick Daniel fez um experimento onde existiam duas cubas com líquidos distintos e dentro dessas cubas ele inseriu placas metálicas diferentes e ligou um fio entre as placas metálicas e detectou que neste fio ocorria a passagem de elétrons, ou seja, a passagem de uma pequena corrente elétrica. Vamos observar que este experimento de John Frederick Daniel pode ser percebido também quando aplicamos um parafuso em uma chapa metálica. Afinal de contas, qualquer equipamento tem chapa metálica e tem parafusos para junções. Desta maneira, a placa metálica é de um aço, o parafuso é de outro, e se esse conjunto trabalha com água, por exemplo, uma caldeira, ele estará imerso em água. E poderá então ocorrer uma corrente elétrica galvânica entre a chapa e o parafuso. Se nós olharmos a pilha de Daniel,
nós percebemos que os dois metais, um deles acumulava material, ficava maior, de maior volume, e o outro ficava corroído, pois perdia metal. Isto ocorrerá, então, no nosso equipamento, entre chapa e parafuso. Dependendo do material da chapa e do parafuso, poderá ocorrer corrosão na região da chapa próxima ao parafuso, ou da corrosão da chapa ou corrosão do parafuso. Se nós abrangermos a tubulação que carrega fluidos térmicos, onde o fluido térmico é a água, poderá ocorrer a corrosão interna da tubulação que flui com o fluido térmico água. E quais seriam as causas que poderiam ampliar a corrosão dentro da tubulação onde existe fluido térmico água? Vamos avaliar as causas de pitting interno da tubulação, onde a oxidação gera incrustação na parede interna do tubo e até mesmo perda de carga maior na condição de fluência, do fluxo do fluido térmico água ao longo da tubulação. Uma das causas é o pH ácido. Daniel utilizou ácidos quando colocou a placa metálica, ele colocou a placa metálica em líquidos ácidos. Então, pH ácido, pH abaixo de 7, é problemático quando temos uma água como fluido térmico. Logo, precisamos examinar periodicamente, ter uma empresa de análise química sobre o fluido térmico água para garantir um pH neutro da água. Gases dissolvidos, devemos checar, sobretudo se existe oxigênio dissolvido. Afinal, o que gera a corrosão é a ligação com o óxido, com o oxigênio. Isso, a ferrugem é Fe2O3, é um óxido de ferro, a condição primitiva onde o ferro é encontrado na natureza. Então devemos tentar cercar que na água não estejam dissolvidos oxigênio e outros gases. E sólidos e suspensos. Afinal, se tivermos algum particulado metálico dissolvido na água, o material metálico poderá ser um catalisador da oxidação da tubulação. Outro cuidado com a água é a incrustação. Falamos há pouco de sólidos suspensos. Devemos agora, então, abordar o carbonato de cálcio. Toda água possui uma dureza. Dureza é o teor de carbonato de cálcio dissolvido na água, em miligramas por litro. O carbonato de sódio dissolvido na água, quando está além de 100 miligramas por litro, 150 miligramas por litro, esse carbonato de cálcio acaba se acumulando nas paredes da tubulação, gerando uma incrustação na parede interna da tubulação e aumentando a perda de carga e dificultando o fluxo do fluido térmico ao longo da tubulação, fluido térmico água. Então, também é necessário uma análise química da dureza da água. Falamos que o teor de carbonato carbonato de cálcio dissolvido na água é chamado de dureza. Então temos água mole, água meio mole e água dura. Onde água dura, usualmente, água dura é uma água que está com um teor de em torno de 300 miligramas litro presentes na água. E água mole, então, abaixo de 100 miligramas litro. Vamos tratar agora da água sendo utilizada como fluido térmico, porém com a água no estado de vapor. Do vapor como fluido térmico. O vapor como fluido térmico pode ser, por exemplo, o vapor seco. Vamos definir o que é vapor seco. Vapor seco é o vapor 100% saturado. É o vapor sem a presença do condensado líquido da água. Observando o diagrama do estado triplo,
da água, pressão, temperatura, eixo Y, pressão, eixo X, temperatura, conseguimos observar a condição de a cada pressão e temperatura os três estados da água. Estado em que ela está a uma pressão e temperatura em que ela está sólida, pressão e temperatura que ela está líquida e pressão e temperatura em que a água está no estado de vapor. Porém, aquecendo mais este estado de vapor, ele passa para uma condição de gás. Assim, este ponto em que, no diagrama, onde o vapor passa para a condição de gás, ou seja, é um vapor seco, um vapor 100% saturado, é quando no diagrama o vapor ultrapassa o ponto crítico, aqui circulado em vermelho no nosso diagrama. Ou seja, nessa região, a água está no estado de gás. Não há condensado presente nesse vapor. Porém, as caldeiras não conseguem gerar vapor seco. Condição ruim, não é mesmo? A nível industrial, não conseguimos gerar vapor seco, o vapor 100% saturado. A nível industrial, nós só conseguimos gerar vapor úmido, ou seja, com a presença do condensado. Para tanto, nós precisamos instalar na linha de vapor purgadores. Os purgadores separam o condensado presente no vapor. Os purgadores operam com a diferença de densidade. Afinal, o condensado possui uma densidade maior do que o vapor e ficam acumulados embaixo do purgador. Dentro desse purgador, então, existe uma boia que consegue abrir e fechar uma válvula quando o nível de condensado está elevado, permitindo, então, assim, a saída do condensado e expurgando esse condensado do circuito. Agora perceba, e a caldeira? A caldeira gera o aquecimento, já vimos, por um combustível sólido que pode ser a madeira, a lenha, líquido, o óleo diesel, por exemplo, ou gasoso, por exemplo, o gás GLP. Este gás, ou essa queima, essa combustão, consegue fazer com que a água que transita na caldeira, que é alimentada para dentro da caldeira, passe para o estado de vapor. Afinal, a água entra por dentro de tubos, e por fora dos tubos existe a queima, o aquecimento através da chama. Este vapor que sai da caldeira pode possuir resíduos e o condensado, que é uma parte do vapor ainda no estado líquido. Este condensado que dá a característica e o nome do vapor úmido. Vimos então que quando utilizamos o fluido térmico na condição de vapor, é necessário a presença de um purgador na linha. Devemos ter o cuidado de garantir no circuito de vapor, de fluido térmico com vapor, o purgador para eliminar o condensado. Vamos agora então tratar do fluido térmico ar, na condição de resfriar um painel eletroeletrônico, por exemplo. Na condição de industrial, temos painéis elétricos que comandam máquinas, comandam equipamentos, iluminação. Esses painéis elétricos, por terem chaves contatoras, o abrir e fechar da chave, esse pequeno arco voltaico interno das contatoras, geram calor, elevam a temperatura do painel elétrico. E os painéis eletrônicos, que comandam circuitos, também geram aquecimento. Em máquinas, por exemplo, máquinas de usinagem, CNC, máquinas injetoras, temos um painel que comanda o equipamento todo, que comanda a máquina toda, que é um painel eletroeletrônico. Dentro desse painel, então, existem desde chaves contatoras e disjuntores até o comando eletrônico que ajusta e programa a sequencia o funcionamento da máquina.
Esses painéis devem ter um cuidado especial, pois afinal de contas, equipamentos eletrônicos e elétricos não operam bem em ambientes que possuem pó. Por isso que é necessário um quadro fechado. O quadro é fechado para não entrar pó. Porém, devemos manter uma temperatura interna do quadro controlada. Para tanto, utilizamos um trocador de calor ar-ar, onde ocorre a circulação interna do ar do painel eletroeletrônico e também ocorre a circulação do ar externo. O ar interno que circula através de uma ventoinha, ele fica recirculando dentro do painel eletroeletrônico, entra no trocador de calor, porém não se mistura com o ar externo, também captado por uma ventoinha que circula em uma outra câmara. Essas duas circulações, essas duas vazões de ar não se misturam. Quando queremos um rebaixamento de temperatura menor, uma condição de resfriamento mais eficiente, utilizamos um climatizador. E daí o trocador de calor, então, é um climatizador. Como funciona um climatizador? Perceba, assim como as torres de resfriamento utilizam a condição da água que evapora, a pequena porção da água que está evaporando, ela absorver energia, e ela absorve a energia da água que está presente líquida e rebaixar a temperatura dessa água que está presente na torre, em função da umidade relativa do ar, que usualmente consegue rebaixar então até 3 graus abaixo da temperatura ambiente. O climatizador também utiliza esta condição, onde a água passa por um tecido. A água passa por um tecido úmido, onde cai água, e uma ventoinha, então, empurra o ar contra esse tecido úmido. O ar em contato com o tecido úmido faz com que a água evapore. A água evaporando, o ar é resfriado abaixo da temperatura ambiente, usualmente em 3 graus, em função da umidade relativa do ar. Mas, por exemplo, na região de São Paulo é 3 graus, que se consegue, dependendo também da estação do ano, ou se está chovendo, depende da umidade relativa do ar. Se consegue rebaixar em torno de 3 graus. O climatizador, então, esse ar que passa pelo tecido úmido, é bombeado para dentro do trocador de calor ar climatizador. E com isso consegue rebaixar a temperatura do painel eletroeletrônico. Podemos ter, inclusive, climatizadores que impulsionam o ar climatizado em diferentes painéis, tanto em painéis eletroeletrônicos como simultaneamente em outros painéis, por exemplo, painéis de telefonia da empresa. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados: fluidos térmicos, água, vapor e óleos térmicos, do Torreira. Princípios de transmissão de calor, do Crate. E processos de transmissão de calor, do Kern. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida: Caldeiras, edição 035, do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Trocadores de calor, edição 019, do Engenharia Carga Rápida Tech. E TCC em refrigeração, edição 021, do Engenharia Carga Rápida Responde. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo fluidos térmicos. Tema técnico de campo sugerido pelo engenheiro Carga Rápida Marcos Everton. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com
ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp, através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora é o momento prazeroso. Deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são tratados no seu curso de engenharia, porém são temas que serão muito importantes para a sua vida de engenheira e engenheiro de campo, sobretudo no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Engenheiro Carga Rápida Marcos Everton, eu espero que o Engenharia Carga Rápida Tech tenha respondido todas as suas dúvidas com o tema fluidos térmicos. Mas agora, Engenheiro Carga Rápida, agora, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos disponíveis para você do maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, eu já vou preparar o seu próximo vídeo. Então, eu já vou. Vai lá e clica no joinha. Chefe, acabou. E agora? Spock, você peidou? Lógico, capitão. Você pensa que Vulcano cheira assim?